Eleições 2016. Entrevista. Oito horas e 2 minutos. Estamos de volta no Jornal ABC para falar sobre eleições 2016. O segundo turno acontecendo em 4 cidades da região que ainda não definiram os prefeitos: Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo. E assim como aconteceu no primeiro turno, voltamos a realizar entrevistas com os prefeituráveis dessas cidades, onde ainda há disputa. Começamos essa série de sabatinas com a cidade de Diadema, entrevistando o candidato Vaguinho do PRB, que vai apresentar suas propostas aqui para o eleitor de Diadema, com mais tempo em relação à primeira participação dele no primeiro turno. E você, caro ouvinte, pode participar, deve participar, fique à vontade para mandar sua pergunta pelo 95300-8475, que é o WhatsApp da Rádio BC. Também mandar seu questionamento pelo Facebook da Rádio BC, que é o facebook.com/radioabc1570. Vaguinho, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aos estúdios da Rádio BC. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite. Quero me colocar sempre à disposição da Rádio ABC. Espero poder colaborar da melhor forma possível. Vaguinho, que teve 21,85% dos votos válidos no primeiro turno. Que balanço você faz, Vaguinho, desse resultado do primeiro turno? Era o que você esperava? Causou alguma surpresa? O prefeito Lauro Michels teve 48,10%, numa diferença de pouco mais de 51 mil votos. Surpreendeu essa diferença ou era mais ou menos o que você imaginava? Era mais ou menos o que a gente esperava, até porque ele vem com a máquina. Tem apoio de 2 ex-prefeitos. Para você ter uma ideia, o Partido dos Trabalhadores ficou 30 anos no poder, então nós disputamos com um partido que tinha 30 anos no poder, disputamos com a máquina, uma campanha nossa mais simples, mais humilde, sem nenhuma pessoa contratada. O balanço foi positivo e agora uma nova eleição, segundo turno, uma nova eleição, onde começa do 0 a 0, né? O que vai acontecer com os votos que foram para outros candidatos neste primeiro turno? Como conquistar os votos do eleitor que escolheu Maninho, escolheu Taca, escolheu José Cruz, escolheu Virgílio? Há uma tendência natural de migração para você ou para Lauro Michels? Qual que é o desafio para conseguir que essa migração aconteça para Vaguinho e não para Lauro Michels? Então, nós estamos trabalhando com as propostas, né? Nós estamos levando as nossas propostas para a cidade. A rua está muito boa, a gente está sentindo a população aceitando as nossas propostas. Como é que eu posso estar te dizendo? Uma eleição difícil, principalmente a questão do segundo turno, muito difícil, mas tranquilo, a gente está muito tranquilo. Os eleitores, tanto do PT quanto do TAC e dos demais candidatos, a gente tem que levar propostas. Infelizmente, né, nosso adversário fazendo algumas montagens em Facebook, né, fazendo material que não é verídico, colocaram nas ruas, nas casas. Isso faz com que a campanha vá para um outro lado, mas a gente vai trabalhar sempre levando as propostas, sem falar do adversário, falando o que a gente quer colocar e fazer para a cidade de Diadema. Quem também participa desta sabatina, assim como participou no primeiro turno, é o repórter Carlos Carvalho, ele que é jornalista do jornal Repórter Diário. Tudo bem, Carlos? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Vaguinho. Até seguindo nessa linha em relação ao resultado do primeiro turno, houve um número muito grande de pessoas que votaram em branco, nulo ou se abstiveram, mais de 40%. Qual que é o recado que você vê que as pessoas estão passando? Existe ainda muito descrédito em relação à política? Olha, eu não vou te falar a questão do discreto, mas você tem 45 dias para fazer uma campanha. Cidade de Diadema é uma cidade, territorialmente falando, pequena, mas também é difícil de você chegar em todas as residências, porque a gente não tem televisão. Talvez seja porque a gente não conseguiu atingir a cidade como um todo. Talvez tenha essa 35% de abstinência, branco e nulo. Mas nós estamos trabalhando essa questão, agora são apenas 2 candidatos, estamos trabalhando essa questão, levando as nossas propostas, vinculando o nosso plano de governo, trabalhando em cima dessas questões que a gente possa fazer com que a nossa cidade cresça. Para isso, você acha que esses debates que vão ocorrer agora no segundo turno, e mais emissores, e mais locais, vão ajudar a aumentar esse conhecimento dos candidatos e também diminuir esse número de eleitores que não quiseram, entre aspas, participar da eleição? A diferença que eu noto no segundo turno, por si só, né, as pessoas já passam a discutir e debater apenas os 2 candidatos. Diferente do primeiro turno, onde a gente tinha 9 candidatos a prefeito.
Então, a lógica que a televisão vai ajudar, a rádio vai ajudar. Nós temos 2 debates, acho que na Record News, no G1 e temos um na Rádio Bandeirantes, vai ajudar sim a divulgar, mas o próprio segundo turno já deixa você muito mais próximo do eleitor e das pessoas, que elas acabam procurando você, te perguntam mais, param você mais na rua. Então assim, a eleição é uma outra eleição, é outro tipo de eleição. Mas Vaguinho, por que o eleitor que não votou nem em você e nem em Lauro Michels deve votar em você agora no segundo turno? Primeiro porque nós temos 20 anos de vida pública, né? Tenho 2 mandatos de conselheiro tutelar, estou no meu 3º mandato de vereador. Fui considerado por 2 vezes o melhor conselheiro do estado de São Paulo, por 4 vezes consecutivas considerado o vereador mais atuante por um jornal de grande circulação. Conheço cada rua, travessa e avenida da nossa cidade. Estamos focados com o pé no chão. Não vamos fazer uma campanha como o nosso adversário fez na campanha passada, prometendo reabertura de hospital, construir mais 2 UPAs, e infelizmente acabou não fazendo, muito pelo contrário, fechou a UPA do Eldorado, fechou o pronto-socorro do Eldorado, fechou a UPA do Paineiras, não reabriu o hospital infantil. Agora vem falando que vai construir um novo hospital, mais duas unidades 24 horas. Primeiro, o nosso mandato, o meu mandato, não vai ser pautado primeiro em construir alguma coisa, mas a gente vai fazer com que a cidade, com que o Hospital Piraporinha, que hoje está totalmente sucateado, as pessoas estão morrendo no corredor. Eu não posso pensar em construir um novo hospital sem antes colocar o Hospital Piraporinha para funcionar. Tendo em vista que o Quarteirão da Saúde tem várias salas ociosas. Então não há necessidade nesse momento de você investir um dinheiro e deixar sem fazer uma reforma, sem fazer com que o Quarteirão da Saúde volte a funcionar novamente. Então o nosso objetivo é primeiro fazer com que a saúde do nosso município, o Hospital Piraporinha e o Quarteirão da Saúde funcione para a população. Aproveitando que você citou a questão da saúde, que é muito importante em Diadema, uma das suas propostas é justamente reformar e ampliar o hospital municipal. Com que dinheiro esta obra será feita? A prefeitura tem dinheiro para realizar essa reforma ou seria necessário investimento externo, a ajuda ou do Estado ou do governo federal? Tiago, todo investimento externo, tanto do governo federal e do governo estadual, ele é positivo para a cidade. Nós temos um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões. Segundo o meu adversário, diz que gasta mais de 1 milhão por dia na saúde. Então nós não podemos gastar 1 milhão por dia na saúde e não fazer uma reforma efetiva no Hospital Piraporinha. Reforma para que você atenda as pessoas com qualidade. Exemplo, as pessoas estão morrendo no corredor do hospital e a maternidade é no 7º andar do lado de uma psiquiatria. Né? Eu estava ontem andando no Marilene, num bairro da nossa cidade, e uma mulher falou que uma mãe ganhou seu filho em cima de uma maca no corredor do hospital. Nós não podemos aceitar. A prefeitura tem um orçamento de quase 400 milhões por ano na saúde. Lógico que a gente vai buscar dinheiro do governo federal e do governo estadual, mas procurar fazer uma reforma que não seja muito grande no primeiro ano, mas que seja, a princípio, até com o próprio recurso da prefeitura. Tem alguma previsão de tempo para essa obra, já que não é uma obra assim tão abrangente? Não, o tempo no primeiro ano tem que sair a obra. Com 6 meses a gente tem que melhorar o atendimento. Você entra no hospital hoje, recepção é inadequada para fazer um atendimento. As pessoas estão no corredor do hospital. Para você ter uma ideia, a urgência e a emergência, as pessoas ficam expostas. Né? Para que o seu ente querido que esteja internado ali possa fazer a sua necessidade fisiológica, tem que fazer uma cabaninha com cobertor. Então a gente não pode aceitar que isso ocorra numa cidade com 416 mil habitantes, com 1 bilhão e 300 milhões de orçamento, a 14ª cidade em arrecadação do estado de São Paulo. Então não é uma cidade falida, como o próprio prefeito disse num debate. Então assim, a cidade tem que dar uma educação, tem que humanizar a saúde, né? E você vai humanizar com atendimento de qualidade, mas também fazendo com que o próprio público seja reformado, esteja adequado para atender a população. Em relação aos números de profissionais na área de saúde, você acha que é suficiente, que tem que aumentar? Como é que você vê essa situação? Primeiro você tem que fazer dar um choque de gestão, vamos colocar dessa maneira, ver realmente aonde estão esses profissionais. Nós temos 20 unidades básicas de saúde, nós temos o Hospital Municipal, nós temos o Quarteirão da Saúde, temos a UPA do Paineiras, que não foi reaberta 24 horas, temos o pronto-socorro do Eldorado e o Hospital Infantil, que são prédios teoricamente grandes que poderiam estar atendendo 24 horas
que isso hoje não acontece. Perdemos 120 médicos. Nós vamos fazer com que para que a gente possa fazer com que a saúde realmente funcione, a gente tem que saber a quantidade de profissionais que a gente tem, né, na saúde. Acredito que profissionais na área administrativa não vai faltar, a gente vai ter que mexer na questão da contratação de médico mesmo. O senhor propõe também a criação de um cartão saúde, como vários outros candidatos também apresentaram ao longo desta campanha na região metropolitana. Como é que esse cartão vai funcionar na prática? Qual o objetivo desse cartão? Então, na realidade, Tiago, hoje a nossa saúde de Diadema não tem nada de informatizado. A gente precisa informatizar a rede municipal de saúde, não apenas para você ter entrada e saída de medicamento ou a quantidade de consultas que passaram por aquela unidade. Você tem que informatizar de uma maneira que em qualquer lugar que aquele paciente venha passar, seja no pronto-socorro, seja no Hospital Piraporinha ou na própria unidade básica de saúde, o médico tem acesso ao seu prontuário. Esse cartão, na realidade, é para saber, para fazer um diagnóstico real da nossa cidade. Vou te dar um exemplo. Uma unidade básica local. Você saber quantas pessoas foram atendidas, quantas crianças tem naquela região, quantas pessoas têm problemas cardiológicos ou de diabetes, se aquela quantidade de crianças, quantas são alérgicas, quantas são deficientes, para a gente saber de que maneira nós vamos atuar. Então esse cartão nada mais é para que você tenha um controle real da saúde do seu município, né? Alguma previsão de quando ele deve ser implementado? No primeiro ano, nos primeiros 7, 8 meses, de acordo... Quem discutiu muito essa questão do nosso plano de governo foi uma equipe de médicos, né? Então todos os setores e a sociedade também que nós levamos, fizemos umas urnas, a gente foi à rua, pegamos a opinião da população. Então entre 7 e 8 meses o cartão está implantado. Você falou de dois equipamentos aí que funcionavam 24 horas, ou deveriam funcionar 24 horas, que é a UPA Paineiras e o PS do Eldorado. Existe a possibilidade dentro do seu governo essas duas unidades voltarem a funcionar 24 horas e outras unidades também passarem a funcionar no mesmo horário, nesse mesmo período? Com certeza, não só a UPA do Paineiras, como o pronto-socorro do Eldorado, né? Recentemente o nosso adversário reabriu o pronto-socorro do Eldorado 24 horas, mas segundo informações, né, não tem médico, né, na sua totalidade das 24 horas. Nós vamos sim manter aberta e vamos reabrir a UPA do Paineiras, né? Se caso a gente vai assumir, caso a gente não reabra como UPA, a gente vai reabrir como pronto-socorro. A prefeitura, nós vamos assumir essa responsabilidade de ter o atendimento 24 horas lá na UBS Paineiras. Em relação ao projeto da UPA Piraporinha que existia, tem uma previsão dentro do esse recurso foi perdido pela atual administração. Nós temos que retomar essa discussão, né? Ele está dizendo que já tem um projeto aí para estar fazendo um novo hospital. Se realmente isso estiver acontecendo, que eu perguntei para ele no debate, ele não soube responder. Se caso isso tem, a gente vai manter também, mas a prioridade é colocar o que tem primeiro para funcionar. Eu não posso esperar 6, 7 anos para construir um hospital enquanto as pessoas estão morrendo no corredor do hospital. E nós também vamos ampliar o atendimento de 4 unidades básicas de saúde até as 21 horas, uma por região. Então, já se sabe quais são essas UBSs? Estão definidas? Não, vai ser uma por região. Nós estamos só definindo qual unidade básica de saúde vai ter. Porque você tem a UPA do Paineiras, que não era reaberta, que não estava reaberta, o pronto-socorro do Eldorado, que não estava reaberto 24 horas. Então a gente está discutindo essa questão para ver quais são as unidades básicas de saúde que vão atender até 21 horas, de acordo com a demanda. A partir do momento que nós assumimos, vamos ver a demanda de cada região, a quantidade por pessoas, para ver qual que é a região que vai ser, qual a unidade da região. Nós já temos as regiões, nós já temos uma por região, né? São 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, e a gente vai colocar uma por região até as 21 horas. Só não sabemos ainda quais são as unidades básicas de saúde. Hoje o horário até as 17. 17, tá. Essa mudança de 5 da tarde para as 9 da noite vai ser para viabilizar essa mudança. Será necessária a contratação de mais profissionais? Só de médico. A gente vai readequar o atendimento dessas 4, ampliar essas 4 horas que vão estar faltando, e na realidade é só a contratação de novos médicos, né? Profissionais da área administrativa não. Isso, assim, a gente sabe que os médicos até têm bons salários em algumas cidades e tudo mais, mas eles não têm essa atração de vir para o poder público, né? Para a questão pública. Como é que o senhor pretende atrair esses profissionais? Primeiro, Thiago, quando você fala de médico que ele não quer vir, depende, né? Porque você tem muitos profissionais que a gente conversa com muitos médicos que eles querem atuar em Diadema. Nós tivemos uma perca de 120 médicos e não foi por conta de salário.
os próprios mestres se queixavam da atual administração, de uma administração truculenta. Né? Nós vamos trazer os médicos através dos médicos que vão gerenciar a nossa Secretaria da Saúde. Por exemplo, o Dr. Ricardo Yoshi é uma pessoa que tem uma experiência, mais de 30 anos como médico na cidade, o segundo vereador mais votado do município, é do nosso partido. A gente vem conversando muito com ele, né? E ele sempre nos colocou que não é simplesmente a questão de salário, né? Mas é a questão de dar condições para o profissional. E hoje isso não tem na cidade. O Yoshio pode ser o seu secretário de saúde. Essa possibilidade. Então, olha, o Ricardo Yoshio será o nosso secretário de saúde. Isso eu posso estar te afirmando. Uma pessoa que tem um conhecimento, tem uma capacidade, mais de 30 anos na rede pública. Eu tive a curiosidade esses dias de perguntar para ele quantos partos ele tinha realizado, e ele falou que passou já de 25 mil partos. É um médico que tem um conhecimento muito grande, é uma pessoa que atende, gosta do que faz, tem um carinho pelo que faz, né? Atende através de uma ONG há mais de 25 anos, então é um secretário que vai humanizar a saúde do nosso município. Vaguinho, fala um pouquinho de educação. Uma das suas propostas é aumentar o número de vagas em creches na cidade de Diadema. Já tem um cálculo de quantas vagas seriam essas, quantas vagas seriam criadas, qual é a demanda, qual é a necessidade e quando a questão da fila para a creche deve ser resolvida na cidade? Dá para resolver em um mandato? Tiago, a gente tem que ser muito sincero, que a gente não consegue resolver a fila de espera em apenas um ano, em apenas 4 anos de mandato. Nós temos mais de 3 mil crianças de 0 a 3 anos na fila de espera. Para você ter uma ideia, uma das maiores creches do nosso município é a Manuel Fiel Filho, que tem lá 4 ou 5 mil metros de área e atende 320, 330 crianças no máximo. Então, para que nós pudéssemos zerar a fila da vaga de creche, nós temos que construir lá no mínimo 12, 15 Manuel Fiel Filho. Nós não temos terreno e nem recurso para isso. Nós vamos aumentar o convênio com as creches conveniadas, né? Vamos diminuir bastante a questão da vaga de creche de 0 a 3 anos, mas posso te afirmar que 4, 5 e 6 anos a pré-escola, nós vamos zerar a fila de espera, porque eu não posso aceitar que uma criança de 4 e 5 anos não esteja na pré-escola, e hoje a gente tem quase 1.000 crianças na fila de espera do nosso município, né? Foi reduzido, o meu adversário reduziu o horário de creche, que era das 7 às 5, passou a ser das 8 às 16. Nós vamos retomar esse horário das 7 às 17, porque nós não podemos aceitar que aquela mãe trabalhadora não tenha condições de deixar o seu filho na creche por conta do horário de serviço dela. E ela pagar para uma pessoa, para levar o seu filho e buscar o seu filho na creche, a gente não pode aceitar num município que tem mais de 320 milhões de orçamento na saúde. Vaguinho, tem participação de ouvinte já que está acompanhando a nossa entrevista, o Dário Barbosa, no Bom Dia, e pergunta: Vaguinho, com você o uniforme escolar vai chegar na data certa? Tiago, olha, nós estamos no mês 10 e ainda não chegou o uniforme das crianças. O uniforme escolar, ele é tão importante quanto o material pedagógico, quanto a caneta, quanto o livro, quanto uma lousa de uma professora. Por que isso? Quando uma criança vai com uma roupa mais simples para a escola, porque o pai dela não tem condições de dar uma roupinha melhor para ela, as outras crianças acabam tirando sarro dela, gozando dela na escola. E faz com que ela não queira ir no outro dia. O uniforme é cidadania. E hoje, infelizmente, a nossa cidade, com 4 anos, já está no seu 4º ano de mandato, não consegue entregar o material, o uniforme, em fevereiro. Nós não podemos aceitar essa questão. Nosso material chegará em fevereiro, na 2ª semana de aula. Então, o atual prefeito, ele alega que é a questão mais do Tribunal de Contas, a burocracia do Tribunal de Contas, que, por exemplo, que cada peça vem de um fornecedor diferente, para não ter uma possibilidade de formação de cartel. Como é que você vê essa justificativa da atual gestão? Carlos, infelizmente não tem como ter uma justificativa. Se o Tribunal de Contas pediu para que fosse cada peça de uma determinada empresa, ele que se programasse para isso, né? Ele está lá para gerir, ele está lá para gerenciar o dinheiro público. Agora, como que você está aqui agora no mês 10, eles estavam falando no caminhão de som que ia entregar o uniforme agora. Entregar o uniforme agora não adianta, porque falta um mês e pouquinho de aula. Então, tem mãe que para a gente e fala assim: olha, eu tive que comprar a roupinha num brechó, porque minha filha estava chorando. Então, não tem desculpa do Tribunal de Contas. Isso faltou gestão, faltou gerenciamento. Tanto é que as urnas mostraram.
O secretário de Educação, que é ligado a ele, fez uma campanha muito grande, né, e teve 2.700 votos para vereador. Você tem ideia de como que a população não aprovou a gestão da educação no nosso município, como também não aprovou a da educação, da saúde, que o secretário de saúde, que teve 7 mil votos na outra eleição, perdeu 5 mil votos nessa. Então é a população dando o recado nas urnas, que não aprovou, que não aceitou a administração da maneira que está. Agora, a promessa de entregar os uniformes na data correta vale, inclusive, para o primeiro ano do governo Vaguinho? Não, para o primeiro ano eu não consigo, porque eu vou pegar o orçamento da atual gestão. Eu não consigo garantir que em fevereiro vai estar um uniforme, porque não se faz mágica em um mês de mandato. Agora, 2018, certeza. 2018, certeza, na segunda semana de aula, com certeza o material, o uniforme vai estar pronto. Até porque, quando você faz a matrícula no mês de novembro, você já tem a idade da criança, não tem como você não saber, porque você vai fazer a matrícula. Peso, altura, sapato. Então você já em novembro você já tem essa estatística. E outra, você já sabe a quantidade de material que é. Então você licita em novembro, dezembro, e você pode licitar no meio do ano para o ano subsequente. Isso é tranquilo para fazer. Vaguinho, uma outra dúvida, uma das suas propostas também está presente no seu plano de governo, é uma reforma administrativa, redução de secretarias na cidade, passando de 19 para 14 pastas. Já estão definidas quais pastas serão essas? Haverá uma fusão entre secretarias? Quais as pastas que vão deixar de existir no governo Vaguinho em Diadema? Tem algumas secretarias que nós vamos fundir. Quando a gente fala de uma administração, você tem uma ideia, nós temos 390 cargos comissionados. Nós temos 19 secretarias. Nós achamos que 19 secretarias é muito, e nós podemos fazer com 14. Nós vamos fundir algumas secretarias, não definimos ainda quais, estamos estudando, né? Se você pode acessar, esporte, cultura e educação não serão fundidas. Essas vão continuar separadas, que é que as pessoas perguntam para a gente no dia a dia. Nós precisamos pensar na cidade como um todo, né? Pensar na frota da nossa cidade. Nós temos vários veículos sucateados, que hoje não estão em condições de uso. Nós temos que rever essa situação. Nós temos vários prédios locados pela prefeitura. Nós temos que rever essa situação também, para ver se essas pessoas não podem ficar em prédios públicos. Né? A gente tem que dar uma enxugada na máquina para fazer com que ela ande de uma maneira mais tranquila, financeiramente falando. Né? E a gente pensa como um todo, viu? Quando a gente fala em fazer uma reforma administrativa, é informatizar tudo, né? Assumir algumas responsabilidades, como as microcirurgias, que dentro do nosso estudo o custo-benefício é muito mais fácil, a gente vai economizar com isso. Posso te dar um exemplo muito simples. O médico me deu um exemplo, que é uma fratura de úmero, que é no braço. Geralmente quem está andando de moto acaba fraturando esse osso. Essa cirurgia para o município custa em torno de R$3.000. Né? E se você, e hoje em Diadema, se você fraturar esse osso, você fica de 10 a 12 dias para ser transferido para um hospital do estado, arriscado a pegar uma infecção, né? Vai complicar a sua cirurgia, né? E se você faz essa cirurgia, e uma internação hoje gasta em torno de R$800 a R$1.000 por dia, o dia de uma internação no hospital, ele fica 10, 12 dias, ele gasta em torno de R$8 a R$12.000 de internação e não resolve a questão da cirurgia dele. Então o que a gente tem que fazer? Realmente ver qual que é o custo-benefício de determinadas cirurgias que nós vamos assumir, as pequenas e médias complexidades, principalmente cirúrgicas, cirurgias de hérnia, assim, as pequenas cirurgias vamos estar assumindo para fazer para diminuir o custo do nosso município e reduzir a fila de espera. Então, quando a gente fala numa reforma administrativa, é pensar em um todo, não é apenas na questão financeira, mas assim também na questão da gestão da nossa cidade. Ou seja, vai aumentar pode aumentar o investimento na cidade, né? Porque quando a gente fala de reforma administrativa, para o povo acaba não sendo tão palpável essa história, né? Não sabe como isso vai atingir a população. Então, quer dizer, com a diminuição da máquina pode-se aumentar os investimentos em áreas concretas da cidade, né? Positivo, você dá uma enxugada, você faz uma reforma no geral, você vê o que a gente está deixando de fazer, de atender a população, qual que é a maior demanda da população para que você possa economizar. Na saúde, nós temos tantos atendimentos. A pessoa precisa passar num dermatologista, vamos dar um exemplo muito simples aqui, e ela fica 6, 7 meses esperando para passar nesse especialista. Só que nesse meio ela passou 4, 5, 6 vezes na clínica médica.
Né? Se já tivesse marcado o dermatologista dela, nós não teríamos economizado? Então, com esse cartão que nós vamos fazer, a gente vai saber a real situação dessa pessoa e ver o custo-benefício disso. Talvez é muito mais fácil você contratar o especialista, atender aquela demanda de imediato, e você acaba economizando do que você ficar protelando, aguardando pelo governo do estado, e aí acaba não sendo atendido e a prefeitura acaba gastando muito mais. Vaguinho, o Alisson Félix manda um bom dia para você, pergunta se você vai colocar para funcionar a rede Luci Montoro, que está prevista para funcionar no Quarteirão da Saúde, né? Em que pé que está essa obra? Não depende, na verdade, da prefeitura, tanto diretamente, porque é uma obra do governo do estado. Mas o que compete à prefeitura nessa questão e o que você pode fazer como prefeito para agilizar a inauguração dessa obra? Bom dia, Aço, boa pergunta. Recentemente não, quinta-feira passada, teve um questionamento por parte de alguns vereadores na Câmara. Eles fizeram uma visita na rede Luci Montoro, onde a obra está abandonada. E há 3 anos e meio, o meu adversário vem falando que implantou a rede Luci Montoro, mas até então não teve ainda uma consulta. Nós vamos sim priorizar o atendimento da questão do Luci Montoro. É muito importante que isso venha que a Luci Montoro venha para a cidade. Já a obra está parada, mas o atendimento é muito bom, a gente tem que reconhecer isso. Mas além da questão da rede Luci Montoro, nós também vamos fazer um centro de referência pro deficiente, independente da questão do Luci Montoro, mas isso da prefeitura. O que seria isso? Você ter num local, que provavelmente vai ser no Quarteirão da Saúde, vários atendimentos focados nessa área. Sabe qual que é a maior dificuldade? É quando a mãe percebe que o seu filho tem uma deficiência. Demora um aninho e pouquinho, dependendo da deficiência. Se for autista, vai no 2º aninho que a mãe vai começar a perceber que o seu filho tem alguma dificuldade. E o primeiro encaminhamento dela é muito difícil. Ela vai procurar a unidade básica de saúde, que vai encaminhar ela para um psicólogo, e aí acaba não achando o psicólogo. Quando acha o psicólogo, vai encaminhar para o neuro. Não tem neuro infantil na cidade. Ela fica 2, 3 anos andando de cidade em cidade para tentar um atendimento para o seu filho, e o diagnóstico dele vem ser fechado com 4, 5 anos. Quando nós assumimos, nós vamos criar o centro de referência, onde nós vamos ter acompanhamento social, terapia ocupacional, neuroinfantil, dentista, tudo num local só, fisioterapia, um local só para atender melhor essas pessoas que necessitam. 8h29, vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais bate-papo com o Vaguinho do PRB, candidato a prefeito de Diadema. 8h33, estamos batendo papo com o Vaguinho do PRB, ele é candidato a prefeito de Diadema, disputa contra o prefeito Lauro Michos este 2º turno na cidade. Vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, Vaguinho. Vamos lá. A partir do ano que vem, caso o Vaguinho seja eleito prefeito, haverá aumento na tarifa de ônibus? Porque normalmente é assim, sempre no ano seguinte à eleição, a tarifa aumenta, não só em Diadema, mas em outras cidades também. Caso o senhor vire prefeito, haverá aumento de tarifa em 2017 em Diadema? Tiago, essa discussão ela é feita no consórcio, né? Eu acho não, a passagem de Diadema, ela é muito cara. Se você pegar a cidade de Diadema, territorialmente falando, ela é muito pequena. Então a pessoa não passa mais do que 4 ou 5 quilômetros dentro do ônibus da nossa cidade. Diferente de São Paulo, diferente de São Bernardo, diferente de Santo André. Tem ônibus de São Paulo que a pessoa fica 2 horas utilizando o transporte. E aqui não. Né? Nós vamos manter a integração, isso é fato. Nós vamos chamar as empresas para ter uma responsabilidade maior nessa questão, tendo em vista que a passagem de ônibus, que é igual às demais cidades, elas têm que ter uma responsabilidade social com o município. Hoje, para você ter uma ideia, o deficiente físico só tem direito a 2 passagens por dia. No nosso mandato, nós vamos aumentar isso, porque o deficiente não utiliza apenas para ir para o médico. E também ele vai no cinema, ele vai no shopping, ele vai no teatro. Ele tem que utilizar esse serviço também para seu benefício pessoal, né? E hoje as empresas do nosso município, tanto a MOB quanto a Benfica, não têm esse compromisso social. Então isso a gente vai fazer com que elas tenham e mantenham esse atendimento, não só para o deficiente, mas para o aposentado, para o pensionista, que essa gestão que o meu adversário cortou. Né? Cortou, reduziu muito, colocou a questão social. A pessoa hoje que ganha um salário mínimo não tem direito a andar gratuitamente, seja ele pensionista ou aposentado.
No nosso mandato, não. As empresas terão a sua participação social e terão sim que fazer terão sim que dar a gratuidade junto com a prefeitura. Não vai ficar só para a prefeitura pagar essa conta, não. As empresas de ônibus também terão que pagar. Mas isso vai ser feito a partir de um cartão específico para esse Já tem, né? Já tem. A pessoa faz o cadastro, a pessoa que tem alguma necessidade especial. Para você ter uma ideia, a primeira cidade no Brasil ao acompanhante do deficiente andar gratuitamente sem estar com ele foi em Diadema, e essa lei é minha, né? Aí o atual prefeito fez um decreto, né, reduzindo isso para 2 passagens para o deficiente e 4 para o acompanhante. No meu mandato serão 4 passagens no mínimo para o deficiente, porque ele também tem que fazer. Então nós vamos trabalhar dessa maneira no nosso mandato, com a parceria com as empresas de ônibus que tem que ter o seu compromisso social. Desculpa, Thiago, esse compromisso social vai ser só em relação à área de transporte ou eles podem agir em outras áreas ali da cidade? Trabalhando com uma questão de cultura, de lazer, que muitas vezes acontece isso, né? Das empresas que participam da cidade de uma área costumam trabalhar essas outras áreas de cultura, lazer? Não, na questão do transporte, nós vamos pensar no transporte. Por exemplo, os nossos abrigos de ônibus. Não tem. 90%, 95% da cidade não tem abrigo de ônibus. Hoje vai fazer 32, 33 graus, as pessoas vão ficar no sol. Se chover, vão ficar na chuva. Também não adianta você ter um ônibus com elevador, né, que a legislação obriga que tenha elevador para o deficiente, e as calçadas não estarem apropriadas para que aquele ônibus pegue aquele cadeirante. Então não adianta você ter um elevador e ele não funcionar na prática pro munícipe, né? As nossas calçadas hoje não têm acessibilidade para o deficiente. Recentemente a atual administração fez as calçadas do centro do Pirapaurinha, do centro do Serraria, mas esqueceu as demais localidades, né? As ruas, as calçadas onde tem as travessias não são rebaixadas. Tem uma lei minha que obriga, onde tem travessia de pedestre, que as calçadas sejam rebaixadas para que o cadeirante possa andar livremente e não depender de uma outra pessoa. Infelizmente isso acontece no nosso município hoje. O senhor pretende construir ciclovias em Diadema, implantar ciclofaixas? Em quais locais serão implantadas? Olha, Ulisses Guimarães, Paranapanema, com certeza serão aplicadas. E a intenção também é ligar parque a parque, né? Posso dar um exemplo. O Parque Taquebe, ligar o Parque Taquebe com a ciclovia até o Parque do Passo e assim sucessivamente com os demais parques. Mas isso ciclovia ou ciclofaixa? Ciclofaixa é algo temporário, sim. Ciclovia é fixo. Não. Tanto ciclovias quanto ciclofaixas. Ciclovias a gente vai fazer em grande acesso. A ciclofaixa a gente vai ligar nos parques mais para utilizar finais de semana. No caso da Ulisses, por exemplo, isso. Ciclovia. Ciclovia. Ok. Ainda na área de mobilidade, Vaguinho, me tira uma outra dúvida a respeito do Uber. Como que você pretende lidar com essa questão? Porque há um conflito aí entre taxistas e motoristas de Uber. Você pretende regulamentar essa lei na cidade? Como é que vai ser? Primeiro que a gente tem que trabalhar no pé de igualdade. Nós não podemos aceitar que o taxista vai lá, pague todas as suas taxas, contribuam 100% com as taxas e vem a questão do Uber e não. A gente tem que discutir bastante. Eu acho que é um meio das pessoas ganharem, se manterem. Eu acho que isso é válido. A gente vai discutir. Falei esses dias com os taxistas, estamos discutindo, vamos chamar também o pessoal do Uber para a gente discutir mais a fundo essa questão. Algumas cidades assinaram alguns compromissos, né, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com o pé de igualdade. Nós não podemos hoje, nós temos quase 200 taxistas na cidade, se eu não me engano, não tenho bem a certeza nessa afirmação. Você não pode deixar 200 taxistas assim, pagando seus impostos e perdendo vagas, perdendo recursos, vamos colocar dessa maneira. Então, mas o Uber não vai ser proibido na sua gestão? Ou ele será proibido? A princípio, eu não posso falar para você que a gente vai proibir pelo simples fato. Nós não debatemos ainda, principalmente com os taxistas. Estamos discutindo com os taxistas, vamos chamar o Uber para conversar. A princípio, a intenção é sim, fazer com que tenha o mesmo pé de igualdade. Se o taxista paga o seu imposto e o Uber não, o taxista tem que prevalecer. Mas você acha que isso pode ser discutido realmente na prefeitura? Não deveria isso ser discutido na questão, não digo em geral, nacionalmente, né? Já que deveria ter uma adaptação dentro da lei de trânsito? Então, mas o certo seria nacional, mas a legislação de trânsito também remete isso para o município, né?
Porque o taxista paga os seus impostos aqui. Quem regulamenta o taxista é o município, né? Ele que vai, a Secretaria de Transporte que vai destinar onde que ele vai rodar, onde é que é o ponto dele. Então, assim, e isso deve acontecer também, Uber. Também tem que remeter para o município para saber quem está trabalhando na sua cidade. Né? Nós temos que arrecadar também do próprio Uber. Então, assim, se for num pé de igualdade, tranquilo. Se não for, a gente vai fazer o mesmo direito que o taxista, que o Uber tem, o taxista tem que ter. Se o taxista paga os seus impostos, o Uber tem que pagar também para o município. E só em relação à mobilidade, em relação à baldeação entre ônibus municipais e os ônibus, os trólebus, tudo mais, que hoje é de graça, Diadema é a única cidade que tem essa gratuidade. Você pretende conversar com o governo do estado para manter? A gente sabe que as catracas ainda estão instaladas tanto no terminal Piraporinha quanto no terminal Diadema, e vira e mexe existe um boato de que vai ter a cobrança dessa integração. No seu governo, você pretende conversar com o governo do estado para manter a gratuidade? Não apenas conversar como foi nesse governo, né? Nós não queremos apenas conversar com o governo do estado. Nós queremos um compromisso que ele assine um documento dizendo que vai manter a integridade. Então não pode ficar, a população não pode ficar à mercê, olha, a qualquer momento pode ser cobrado. Então, assim, eu acho que o governo do estado tem sim que assinar um documento. Nós vamos trabalhar para que ele assine um documento, um contrato que vai permanecer a integração do nosso município. Vaguinho, corredores de ônibus ou faixas exclusivas de ônibus, seria ideal instalar em Diadema? Você pretende fazer esse tipo de investimento ou não é necessário? E caso seja necessário, em quais vias esses corredores ou faixas serão instalados? Vamos lá, Thiago. Diadema cresceu muito verticalmente nos últimos anos. Para você ter uma ideia, são 12 mil apartamentos em 4 anos, que são 12 mil pessoas que podem vir morar em Diadema. Já deve ter, alguns já estão morando. Você está próximo do Tenda, 1.600 famílias. Na Rua Anitta, com a Antônio Ipiranga, mais 1.200 famílias. E hoje a cidade, 5 horas da tarde, você não anda mais. Foram feitas o recapeamento da nossa cidade, numa obra rápida e eleitoreira, mas não pensaram em revitalizar. Qual que é o impacto viário que tem esses prédios? Né? Esses moradores estão vindo de outro município ou estão vindo dos bairros da nossa cidade? Qual que é o impacto de vizinhança? Qual que é o impacto viário que isso ocorreu? Eu posso citar ali no Antônio, na Piraporinha, com o corredor ABD e com a Fábio Eduardo Ramos Esquivel. Ali, se você não pensar numa maneira de você viabilizar o trânsito, porque ali é a passagem de todo mundo. Quem vem de São Paulo, que usa o PC, tem que passar por ali. Quem sai da Imigrantes, que vai para Piraporinha ou para São Bernardo, tem que passar por ali. Quem vai para Santo André, tem que passar por ali. Então o trânsito ali é muito grande. Agora, não adianta a gente colocar o corredor de ônibus, né, sem ampliar as vias, que você também reduz a questão do carro. Acho que a gente tem que fazer um impacto viário. No nosso próprio plano de governo fala isso. A gente vai fazer um levantamento do impacto viário que a nossa cidade tem. Você está próximo do quarteirão da saúde. Estão sendo feito mais 5 torres de prédio, eu não sei a quantidade de apartamento que tem ali. Você tem do lado do Poupa Tempo também mais de 1.000 apartamentos. Isso, quando começar a funcionar, ali o trânsito vai aumentar e vai aumentar muito. E não foi feito um impacto viário daquela região. Um corredor ou faixa somente se aumentar o viário? Primeiro tem que fazer um impacto viário para ver a quantidade de veículos que passam ali, a quantidade de pessoas que vão mudar para aquele local, como que vai demandar isso, colocar faróis inteligentes para que a via flua mais rápido. Mas eu acho que a gente só pode pensar num corredor de trânsito. Eu não posso te falar assim precisamente, porque eu vou estar talvez eu possa estar falando uma coisa que possa não vir a acontecer. Nós temos que primeiro fazer um impacto viário para ver a real situação, como é que você vai fluir o trânsito naquela região. Candidato, temos participação do Ayrton Marques, mandou uma mensagem aqui pra gente. Aliás, você que nos acompanha pode mandar também pelo 95300-8475. Ele diz o seguinte: olá, Thiago, pergunte ao candidato que tem nome de atacante da década de 70 e o estádio... pois é, ele pergunta assim: e o estádio do Inamar, vai ficar só com Água Santa? Ayrton Marques participando aqui. Ayrton, primeiro que eu era bom de bola mesmo, viu? Olha, eu acho que assim, hoje tem uma concessão lá do Água Santa. Nós temos um time profissional. Na cidade temos o Água Santa e temos o CAD, no qual, a respeito, o Água Santa teve 4 acessos consecutivos. Ayrton, nós temos 11 campos na cidade.
que infelizmente está monopolizado. Nós temos que fazer com que os campos da nossa cidade realmente sejam utilizados pela população. E hoje isso acaba não ocorrendo. Eu posso citar 2 campos que são bem utilizados. O campo do ABC e o campo do Vila Alice. Quem toma conta é a comunidade, entre aspas, gerenciado pela Secretaria de Esportes. Nós vamos fazer com que? Com que a comunidade toma conta dos campos. Colocar grama sintética nos demais campos, tipo do campo do ABC, do Albatroz, né? E liberar essa questão para que a comunidade utilize. Nós temos um estádio que sim, deverá ser usado também pelos outros times, pro final da Copa, final da primeira divisão, segunda, terceira das ligas, as finais que deverão estar acontecendo lá. Quando o Água Santa não estiver utilizando, o campo tem que ser utilizado pelos esportistas da cidade. Isso sim será aberto, com certeza. Em relação aos demais equipamentos, como quadras, o Mané Garrincha, como é que você vai lidar? Quais são os problemas que você vê hoje e o que você pode melhorar dentro do seu governo? Carlos, nós temos hoje 6 ginásios no nosso município. Ginásio do Promissão é o que a comunidade acaba tomando conta que também está deteriorado, né? Você tem o do Casa Grande que faz 7 meses que a iluminação está cortada. O Mané Garrincha, as piscinas, a água estão verde, né? O João do Pulo no Caema, para você ter uma ideia, não tem vestiário. Então, o Ayrton Senna não tem prática de futebol de salão lá. Então, assim, nós temos que reformar esses ginásios. Temos 6 totalmente deteriorados. Não tem um. O melhor que tem é o Ayrton Senna, mas a maioria, os outros 5 não tem condições nem de uso. Chove mais dentro do que fora. Nós temos a Liga de Futebol de Salão, que utiliza e reclama com razão pela má utilização, pela má manutenção desses espaços. Temos que reformar e colocar a garotada para praticar esporte, não apenas o futebol. Temos que pensar no esporte como um todo, vôlei, handebol, basquete. E hoje, infelizmente, os nossos ginásios estão todos deteriorados, todos. Candidato, o senhor tem dito que pretende realizar mudanças na zona azul da cidade de Diadema. Quem vai mudar exatamente? O que vai melhorar em relação ao sistema que funciona hoje? Então, na realidade, a gente não diz que a gente vai mudar, a gente vai ampliar. Eu acho que o sistema rotativo é importante para a cidade porque você fortalece o comércio local. Hoje uma pessoa deixa o carro na frente de uma loja no centro de Diadema, vai trabalhar e só pega às 5 horas da tarde e você acaba não tendo uma rotatividade e você não fortalece o comércio local, né? A Zona Azul a gente vai ampliar, vamos utilizar esse recurso exclusivamente para tirar já com dinheiro bem, com a taxa carimbada, para tirar as crianças da rua, para tirar as pessoas que ficam pedindo no farol. O senhor fala ampliar, desculpa, em que sentido? Ampliar o número de vagas, é isso? Não só ampliar o número de vagas, mas também alguns locais, né? Principalmente os centros comerciais da cidade. Ok, quer dizer, na sua gestão vai ter mais vaga de Zona Azul em relação ao que tem hoje. Você tem que criar o sistema rotativo em determinados locais, né? Vamos colocar centros comerciais, vamos colocar dessa maneira, para que você tenha uma rotatividade, para que você fomente, para que você aumente o comércio local. Hoje, se você vai comprar uma roupa no seu bairro, você está indo de carro, você não tem onde parar, você vai comprar em outro local, você vai comprar até em outra cidade. Dou um exemplo muito simples. A Dom João VI, por um exemplo, não tem onde estacionar. E as pessoas acabam comprando no Taboão e deixando de comprar na Dom João VI por conta de não ter vaga. E não tem Zona Azul lá? Não tem. Agora, quando você pavimentou uma avenida nos centros comerciais, eu não poderia pavimentar uma avenida sem revitalizar ela, sem pensar efetivamente no crescimento daquele bairro. Diadema hoje tem alguns bairros que descentralizou. Hoje a pessoa não precisa mais ir no centro para comprar uma roupa para ir no banco. Eu posso estar Dom João VI, Nossa Senhora dos Navegantes, Inamar, Marilene. Marilene é um lugar que cresceu e cresceu muito, não tem uma lotérica, não tem um banco, não tem onde as pessoas estacionar. O centro de Piraporinha, o Serraria, né? Então você tem que não apenas pavimentar, você tem que revitalizar para você melhorar o centro daquele bairro, para que o recurso fique dentro do bairro. Essas vias que o senhor citou, como a Dom João VI, por exemplo, então vão ter estacionamento rotativo na sua gestão? Já tem projeto de lei aprovado para o sistema rotativo na Dom João VI e mais vias, só não foi implantado ainda. Isso vai ser implantado quando?
Quando é que o senhor imagina que pode ser implantado isso nessa região? Tudo passa pelo aquele impacto viário, para que a gente possa entender a cidade como um todo. Mas já foi aprovado, já tem lei para isso, já tem uns 2 anos que foi aprovada essa legislação, tanto na Dom João VI como nas demais vias, já tem a questão do Zona Azul. Você sabe por que não foi implantado? Não sei, aí eu não... Porque aí compete ao prefeito implantar ou não. Só para fechar esse assunto Zona Azul, uma das suas propostas é criar a Zona Azul online ou eletrônica. Isso quando que deve ser instalado e como vai funcionar na prática essa Zona Azul eletrônica? Isso já existe em muitos lugares, né? Você até com o seu próprio celular você consegue fazer isso. Você tem que informatizar para que você tenha melhores condições para o usuário. Hoje você vai depositar uma moeda. Se você não tem uma moeda, você tem que ir trocar, esperar. Quando você voltar, já está com sua notificação no ouvido do seu carro. A questão da Zona Azul, ela é uma empresa que gerencia, você só tem que fazer com que ela implante. Você vai lá e implanta e fala assim, ó, tem que fazer essa reformulação no contrato, você tem que implantar para melhorar. Nós temos que pensar em quem utiliza, temos que pensar no usuário. Tem que facilitar a utilização do usuário. Eu não posso aceitar que a menina da Zona Azul tem que abrir a bolsinha dela, te dar um troco de R$2, R$3 para você colocar o seu cartão, ou você ir numa banca de jornal, ou você ir numa padaria para trocar o recurso. Isso não existe. Candidato, falar um pouquinho sobre mais algumas propostas do seu plano de governo. Uma delas é ampliar as feiras noturnas do Piraporinha e também do Serraria. Como vai ser essa ampliação na prática? É ampliar o horário de funcionamento, é isso? Ampliar, na realidade, isso é uma reivindicação dos próprios feirantes, né? Da questão da feira noturna. Nós vamos ampliar, levar também, ampliar a questão de número de barracas, fomentar, fazer com que tenha mais qualidade, né? Porque hoje a feira noturna virou uma tradição na cidade. Então, assim, fazer com que tenha mesmo um espaço para as pessoas utilizarem, né? Um espaço gostoso, um espaço não apenas para ir lá comer um pastel ou fazer a sua compra, mas um espaço de lazer mesmo, né? Com os Ford Truck, fazer uma coisa diferenciada. E existe possibilidade de levar isso para outros bairros também? Com certeza, com certeza. Uma das prioridades nossas é tentar levar para alguns bairros. Candidato, falar sobre desenvolvimento econômico, sobre o desenvolvimento econômico de Diadema, que é claro muito importante até para a prefeitura ter condições de fazer investimento em todas as áreas que precisa. O senhor é a favor de reduzir impostos para atrair empresas, fornecer incentivos fiscais ou não? Isso hoje é muito difícil você fazer isso. Isso para você ter uma ideia, Diadema, primeiro que nós não vamos reduzir impostos, né? Isso tem que deixar bem claro. Diadema, nos últimos 5 meses, eu não sei se você passa muito ali na Fábio Eduardo Ramos Esquivel, recentemente perdeu 5, 6 galpões só naquela região. Só que nós estamos perdendo empresas não mais para cidades do interior que davam isenção fiscal, estamos perdendo para cidades vizinhas. Né? O país passa por um momento difícil, Diadema também passa por um momento difícil, mas não é dessa maneira. A gente tem que conversar, antes da gente trazer mais empresas para Diadema, a gente tem que conversar com os empresários por que eles estão saindo do nosso município. Né? O Diadema hoje tem mais de 1.000 galpões vazios na nossa cidade. Mas isso é falta de incentivo fiscal? Ou é falta de outras questões que poderiam atrair esses empresários ou a ficar em Diadema ou a trazer mais empresários para a cidade? Carlos, olha, qualquer empresário gostaria de ter uma empresa em Diadema. Primeiro pela localidade da cidade. Diadema é uma cidade muito bem localizada. Nós estamos a 57 minutos, a 1 hora do Porto de Santos. Estamos a 20 minutos do Marco Zero de São Paulo. A rodovia dos imigrantes passa no meio da nossa cidade, então assim, você tem um livre acesso. Você está a 6 quilômetros do Rodoanel, você está do lado da Avenida Anchieta. Então o que o empresário quer? Ele quer que você consiga escoar o seu produto rapidamente, ou seja, que se você não tenha trânsito na sua cidade, hoje é fato que Diadema, dependendo do horário, você não consegue nem andar com o veículo. Você tem que ter uma pavimentação boa e você tem que ter segurança. Né? Que você consegue atrair, ele não só atrair, mas você não faz com que ele vá embora da sua cidade. Hoje nós estamos perdendo muitas empresas para fora. Então acho que o primeiro passo é entender esse empresário. Por que ele está saindo da nossa cidade? Por que ele está indo para as cidades vizinhas? Antigamente você perdia para as cidades do interior de São Paulo, porque davam isenção, te davam terreno, então você tinha um monte de benefício. Hoje não, você está perdendo para as cidades locais. Então você tem que fazer com que... Por que eles estão indo embora? Será que está faltando capacidade técnica do profissional
na nossa cidade? Será que está faltando alguma coisa? Será que a prefeitura tem que fazer com que melhorar aquele profissional, dar curso de formação para aquele profissional? Estou dando apenas um exemplo aqui. Então, o que está faltando para que ele permaneça na nossa cidade? Né? Então, isso hoje não ocorre na nossa cidade. Haverá a criação de taxas ou novos impostos numa gestão Vaguinho em Diadema? Não, negativo, sem taxa. O povo já não aguenta mais pagar, os empresários não aguentam pagar mais. Acho que a gente tem que entender o empresário. Tem que chamar ele para uma conversa. Né? Você tem que valorizar o polo dos cosméticos, né? Que realmente você valorize. Você tem que preparar o seu adolescente, o seu jovem, a pessoa ali, o profissional, para que ele realmente fique na sua cidade, para que aquela empresa tenha um profissional da cidade, para que ela custe menos. Temos que entender primeiro o empresário. Falando um pouquinho sobre iluminação pública, candidato, uma das suas propostas é implantar modernização da iluminação através da tecnologia de LED. Isso nas principais avenidas, já tem alguns pontos definidos para a instalação desse novo equipamento, dessa nova iluminação? Tiago, primeiro que nós pagamos a contribuição de iluminação pública. Se você andar na cidade de Diadema, seja 4h30 da manhã ou à noite, você vai ver que as nossas lâmpadas são amarelas. Eu costumo dizer dessa maneira, não ilumina. Você paga quase que R$9 de contribuição de iluminação pública, 120 mil relógios tem na cidade, então dá um dinheiro suficiente para que você possa fazer uma iluminação de qualidade. Nós vamos fazer uma PPP da iluminação pública, para que aquela mulher que sai 4h30, 5 horas da manhã, não corra o risco de ser assaltada, para que a cidade fique iluminada. Além de você ter a questão da sustentabilidade, né, as lâmpadas são mais caras, mas a durabilidade é muito maior, ilumina muito mais. Então assim, a cidade hoje de Diadema é totalmente escura. Ontem nós estávamos andando pelo Vila Nogueira, 7 horas da noite, tudo escuro. Né? Então as mulheres estão vindo do trabalho, né? A probabilidade dela ser assaltada é muito maior numa situação dessa. E essa PPP funcionaria de que maneira? A empresa ser remunerada de que forma? Com a taxa de iluminação pública. Né? Ok. São Paulo também está fazendo alguma coisa parecida, isso, né? Hoje a maioria das cidades fazem isso, né? Faz a parceria pública-privada para que você tenha uma agilidade queimou uma lâmpada de imediato, né? Então assim, você consegue regular a iluminação daquela via, você tem um monte de benefícios que você traz para o município. Segurança, candidato. Quantas câmeras serão instaladas na sua gestão? Não sei se há previsão de instalação, pode ser que talvez o senhor acredite que o número é suficiente, né, o número atual. Haverá instalação de novo equipamento e também a questão dos GCMs. Precisa de mais GCM na cidade de Diadema? Eu tive uma informação hoje que parece que pegou fogo na central de monitoramento da cidade de Diadema. Não tenho bem a certeza, que foi agora de manhã, então não consegui ver. Hoje, se eu não me engano, nós temos 79 câmeras de monitoramento na nossa cidade. É importante que nós monitoramos, sim, não só as vias de grandes acessos, mas principalmente a entrada das escolas do nosso município. É fundamental que nós possamos ter esse acompanhamento. E fazer esse acompanhamento com a SAMU, com a Defesa Civil. Acho que isso tem que ser interligado para que SAMU, Guarda Municipal e Defesa Civil, que esse acompanhamento seja monitorado pelos três. Né? Teve um acidente, a SAMU sabe onde está, né? Teve uma enchente, a Defesa Civil sabe onde está. Nós vamos monitorar a frente das escolas e as vias de grande acesso, principalmente onde tem um grande fluxo de roubo. Né? Enquanto a segurança, né, o meu adversário recentemente, aí uns meses atrás, disse que a segurança não é de responsabilidade da prefeitura, e sim do governo do estado. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é sim de responsabilidade do município. A gente tem que trabalhar na prevenção disso, da maneira que nós colocamos aqui. Você iluminando a sua cidade, você dificulta que o bandido vá lá e assalte uma pessoa. Você não vai evitar, mas você dificulta. Você monitorando a sua cidade realmente, mas monitorando de verdade, não da maneira que está aí, monitorando na frente das escolas. Você evita que um traficante vá lá e venda droga pro seu filho. E é lógico que nós precisamos aumentar o efetivo da guarda. Agora, tem recurso para isso? Né? Não adianta você aumentar 20, 30 guardas, que talvez não seja o suficiente. Mas hoje nós podemos fazer com que aquele guarda que faz um bico, hoje o guarda municipal, ele trabalha, não é valorizado, né? Infelizmente não é valorizado pelo município. A gente tem que valorizar esse profissional que acaba arriscando a sua vida, né, para defender
a vida da gente, hoje ganha em torno de R$ 1.900, já com a sua insalubridade. Ele trabalha 12 por 36 e nesse meio ele vai fazer um bico. Né? Nós podemos fazer com que ele descanse essas 11 horas que por lei ele é obrigado a descansar, e ele pode voltar a trabalhar na prefeitura novamente depois dessas 11 horas. Aí você consegue efetivamente aumentar o número de guardas sem, teoricamente, você fazer um outro concurso público que demora um pouquinho. Né? Mas a intenção é sim aumentar o efetivo da guarda, com certeza. E falando dos servidores em geral, como vai ser o governo Vaguinho nesse quesito de negociação, que todo mês, todo ano, né, vai ter negociação, de reajuste? Qual que é o plano para o funcionalismo público de Diadema na sua gestão, Vaguinho? Então, primeiro, a gente tem que cuidar de quem cuida, né? E o funcionário público acaba cuidando da gente. Hoje ele é o para-choque da sociedade. Você vai hoje num hospital, não tem determinado medicamento ou não tem determinado procedimento, a pessoa não tem como reclamar com o prefeito. E acaba descontando ou reclamando com aquele profissional que está de ponta. Primeira coisa é você dar qualidade de trabalho para aquele profissional, você dá condições de trabalho para o profissional, não só na saúde, mas na educação, na cultura. Em se tratando de aumento salarial, é uma discussão que tem que ser feita com o sindicato dos funcionários públicos, abrir realmente a planilha, né, para ver qual que é o limite potencial da prefeitura, conversar com o sindicato, montar umas comissões. Primeiro ano vai ser um ano muito difícil, a gente tem que ser muito sincero quanto a isso, chamar para discussão, abrir para ver a real condição da prefeitura, porque tem informação que passou de 54%, quando a gente vai votar dá 51,7%. Né? O atual prefeito ficou de dar um aumento para o funcionário, fatiou o aumento em várias parcelas e acabou não conseguindo dar esse aumento. Então a gente precisa realmente entender, mas trabalhar, fazer uma gestão democrática nesse sentido. Então uma das questões que mais vai ser difícil estar ajustando, e eu vou precisar muito discutir isso com o sindicato e principalmente com os funcionários. Candidato, temos menos de 2 minutos para o fim do nosso bate-papo. Fique à vontade para suas considerações finais. Desde já, agradeço pela sua participação mais uma vez. Tiago, eu que agradeço. Carlos, eu que agradeço mais uma vez o convite da Rádio ABC. Quero colocar sempre à disposição de vocês, sempre que for convidado, quero estar à disposição. Agradecer o carinho que vocês sempre teve com a gente e falar com o eleitor de Diadema. Você, eleitor, faltam 15 dias para a eleição. Acesse o nosso site vaguinho.com.br, vejam as nossas propostas, né? Você que votou em branco ou em nulo, faça o seu direito de cidadania, escolha o melhor para a sua cidade, vejam as propostas. Os 20 anos de vida pública que eu tenho, os 2 mandatos de conselheiro, os 3 de vereadores, me dão credibilidade para gerenciar a nossa cidade. E no dia 30/10 precisamos do seu voto. Vote Vaguinho, vote 10. Não posso deixar aqui de dar um abraço na minha vice, a vereadora Cida Ferreira, uma guerreira que vem trabalhando com a gente todos os dias. Cida, um forte abraço. E você, eleitor, no dia 30/10, vote 10, vote Vaguinho. Um forte abraço, obrigado.